Amigas e amigos, a partir desta quinta-feira, 28 de agosto, por 3 semanas, este canal Bob Fernandes publicará uma nova série, com capítulos de 5 minutos sobre as intervenções e as ações imperialistas dos Estados Unidos nas Américas, mas não apenas, contra a Espanha, por exemplo, para tomar territórios, como Cuba, Porto Rico. E inclusive dentro do que viriam a ser os Estados Unidos, com o massacre de povos indígenas na ocupação do Oeste. Esta série é produzida pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e apresentada pela professora doutora pesquisadora Camila Feix Vidal. Uma série sobre o exercício do poder pelos Estados Unidos exatamente quando os Estados Unidos, sob Donald Trump, ameaçam e atacam o Brasil. Um ataque político, econômico e diplomático. Um ataque também, sabemos, a países por todo o mundo. Mas estamos vendo e vivendo, até agora, principalmente um ataque contra o Brasil. Ataque em nome dos interesses geopolíticos seus, das suas indústrias. Em especial as de tecnologia, informação, comunicação. E não por acaso, no momento da investigação e julgamento do capitão Bolsonaro, dos militares e de civis envolvidos no ensaio golpista que se estendeu por anos e que, com a explícita ação e omissão das cúpulas militares, desaguou no ataque aos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Apresentamos essa série exatamente nas semanas e dias em que esse movimento político de extrema-direita opera diretamente conectado ao governo Trump. Com Eduardo, deputado filho do réu Bolsonaro, e também ele um futuro réu, e Paulo, neto do finado ditador Figueiredo, estão atuando como agentes a serviço dos Estados Unidos, num ato explícito de traição com apoio de porções importantes do Congresso brasileiro, inclusive com atos de bandidagem escancarada como o sequestro do Congresso por 36 horas até o último dia 6 de agosto. Parlamentares que não por acaso seguem agindo em busca de blindagem para seus envolvimentos numa fieira de crimes. Inclusive a escancarada corrupção de dezenas e dezenas de bilhões com o orçamento secreto. Amigas e amigos, em razão de compromissos no exterior assumidos há tempos, nas próximas semanas estarei fora do Brasil. Sigamos com mais esta série sobre os tentáculos e intervenções do poder norte-americano. No capítulo inaugural, logo a seguir, o Mayflower, a colonização do que viria a ser os Estados Unidos, com o mito fundador de o povo escolhido por Deus. Mayflower Compact, ou os pactos Mayflower. Bom, a gente está falando de Inglaterra, século XVII, êxodo rural na Inglaterra, então ida para a cidade, ida para o meio urbano, né, que ocasionou uma superpopulação ali. Isso quer dizer doenças, epidemias, pobreza, desemprego e ainda perseguição religiosa, tá? Nesse sentido, que vão para os Estados Unidos, ou para a América, naquela época não tinha Estados Unidos ainda, né, mas que vão para a América, para essas 13 colônias iniciais nos Estados Unidos, esses indivíduos que estão efetivamente em busca de um lugar que dê oportunidades para eles, que eles ali na Inglaterra do século XVII não têm. Então eles vão para lá, esse conjunto de indivíduos, tá? Em 2 frentes. Primeiro, um conjunto de indivíduos que buscam efetivamente condições de vida, de subsistência, que eles não estão tendo nessa Inglaterra.
Então vão para lá como tentativa de liberdade, de preservação da sua própria vida. E uma segunda frente, que são os indivíduos, realmente grupo de indivíduos escolhidos, assim, para descarregar nesse novo mundo um grupo de indivíduos que não estão sendo bem recebidos ali, né, na Inglaterra. Então, que não fosse mais desejável ali nesse velho mundo e na Inglaterra. Que são os pobres, os devedores, né, os perseguidos por conta da sua religião, mulheres que eram transportadas para leilão e mesmo crianças órfãs. Eles são, então, fazem parte dessa segunda frente, desses grupos de indivíduos que vão para lá meio que para retirar esse excesso, né, e esses indivíduos desse velho mundo. Em 1620, por exemplo, a Companhia de Londres vai desembarcar lá na Virgínia, numa das colônias, né, sem órfãos, tá? Os pobres e devedores, eles iam para lá e eles iam para lá, sobretudo em regime de servidão. Um regime de servidão que obrigava eles a trabalhar por 7 anos, como pagamento pela passagem, enfim, né, pela ida para esse novo mundo, e, portanto, para a solução de dívidas que eles tinham na Inglaterra ou que eles contraíam para ir até esse novo mundo. Numa dessas viagens, um navio chamado Mayflower, então, um grupo desses indivíduos, principalmente puritanos, tá? Eles se organizam ali dentro desse navio e eles escrevem um pacto que vai se chamar, então, o Mayflower Compact, ou Pacto de Mayflower, onde ali eles estabelecem como que eles vão organizar a vida deles nesse novo mundo, e eles colocam isso a partir de certas leis ali, que buscam ser leis justas, igualitárias, né, e ali já nasce essa ideia, esse mito fundador ali da América, de esse grupo de indivíduos que tem possibilidade agora de formar uma sociedade diferenciada daquela representada pela Europa, pelo velho mundo, daquela sociedade que é aristocrática, né, todo o papel da aristocracia, do clero, das perseguições religiosas, da pobreza, enfim. E eles ali, então, entendem que eles têm essa oportunidade e que essa oportunidade é divina, ela foi dada por Deus. Então, eles se colocam ali como um povo escolhido por Deus para formar uma nova sociedade justa, igualitária, diferente de tudo que eles conheciam no velho mundo. E essa sociedade, então, seria feita por esses indivíduos sofridos, perseguidos, né, e que formariam ali, então, uma nova Israel. O objetivo era, de fato, de romper com o velho, romper com a Europa, romper com a pobreza, né, e formar ali uma sociedade que fosse exemplo para todas as outras, que representasse o progresso. E eu finalizo com uma citação do Herman Melville, que foi o autor do Moby Dick, inclusive, mas ele era alocado na Marinha e num navio ali chamado USS Neversink, em 1843, 1844. E ele vai dizer o seguinte: nós americanos somos o povo peculiar, o povo escolhido, o Israel de nosso tempo. Nós carregamos a arca das liberdades do mundo.